Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da fase 2A da 18ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova de 50 questões começou falando sobre retinoblastoma, um tipo de tumor que afeta principalmente as crianças e que tem causas genéticas hereditárias. Esse tumor afeta a retina, por isso retinoblastoma, e é provocado por uma mutação no gene RB1. Esse gene é um gene supressor de tumor, então uma mutação nele tira dele essa capacidade de regular e controlar o ciclo celular, impedindo que surjam tumores. Quem está acompanhando a playlist aqui no canal deve lembrar que na segunda fase da 13ª OBB, teve aqui as 4 primeiras questões da prova foram sobre retinoblastoma. O textinho introdutório deu aqui a incidência da doença na população, 1 a cada 20 mil crianças seriam afetadas. E falou também que essa doença tem duas formas, uma forma hereditária e uma não hereditária. Na forma não hereditária, apenas um olho é afetado, na forma hereditária, os 2 olhos são afetados. E também que essa doença tem um caráter, uma herança genética recessiva. Você precisa de 2 cópias do gene afetado, mutado, para gerar o fenótipo de retinoblastoma. Então, se você é um homozigoto recessivo, se você recebeu uma cópia mutada de cada um dos seus pais, você vai ter um genótipo que permite a formação do retinoblastoma. E todas as suas células de retina podem potencialmente dar origem a um tumor. Por isso que os 2 olhos costumam ser afetados em homozigotos recessivos, no caso aqui a forma hereditária da doença. Agora, digamos que você seja um heterozigoto, por exemplo. Você tem ali você recebeu uma cópia do gene mutado de um dos seus pais. Todas as suas células de retina seriam heterozigotas, portanto, dependeriam de uma mutação num desses alelos para formar o genótipo de retinoblastoma. Mutações são eventos muito raros. Então, pode acontecer, por exemplo, num indivíduo heterozigoto que ele sofra uma mutação numa das células de uma das retinas e um dos olhos dele seriam afetados pelo retinoblastoma. Por isso que quando um médico chega diante de um paciente com os 2 olhos afetados por retinoblastoma, ele assume logo de cara que aquilo ali é herança genética. Ele recebeu uma cópia mutada de cada um dos parentais. Porque seria muito improvável que esse indivíduo tivesse sofrido 2 mutações independentes, uma em cada olho. E agora, voltando para a prova atual, a questão 1 coloca essa afirmação aqui. Crianças com os 2 olhos afetados por retinoblastoma têm sempre predisposições genéticas. E sobre isso a gente pode dizer, como está na letra D, que é improvável que o mesmo tipo de câncer acometa 2 lugares diferentes do corpo com tumores não relacionados e ao mesmo tempo por mutações aleatórias em uma vida. Que é aquilo que eu acabei de tentar explicar ali, utilizando o texto da outra prova como exemplo, como base. E se você quiser mais informações sobre esse assunto, vai lá no vídeo da 13ª edição, na segunda fase. Lá eu coloquei recomendações de leituras, capítulo de livro, dei uma explicadinha básica, enfim. Eu vou mostrar o capítulo 17 do Alberts agora, vou mostrar uma figura aqui, nesse tópico aqui, Sistema de Controle do Ciclo Celular. Inclusive um parênteses aqui, esse gráfico aqui, de uma citometria de fluxo, que serve para mostrar, por exemplo, num determinado grupo de células, quantas estão, por exemplo, na fase G1 da intérfase, fase S, fase G2. A gente vai falar sobre esse gráfico aqui daqui a pouco em outra questão, utilizando outro livro, inclusive. Mas o que eu queria mostrar daqui era essa figura aqui, o ciclo celular. Repara que ele tem pontos de checagem, onde se não tiver tudo certo, a célula não avança no ciclo celular. Então tem aqui a intérfase G1, S, G2, e depois tem a mitose. Na intérfase tem um ponto de checagem em G1 e um ponto de checagem em G2, que a célula não entra em mitose se não tiver tudo certo. E tem os genes, com as proteínas específicas para lidar com isso aqui. Aquele gene RB1, pelo que a gente consegue entender do assunto, é um dos genes que estariam atuando nesse ponto aqui. Se esse gene controlador, supressor de tumor, não consegue fazer esse controle, então a célula não consegue barrar o ciclo celular e ela acaba entrando em mitose mesmo não estando tudo certo com ela. E aí forma o tumor. Interessante aqui na mitose também tem, mesmo dentro da mitose, tem um ponto de checagem, na transição metáfase e anáfase. Por exemplo, se os microtúbulos não se polimerizarem e não formar o fuso mitótico, certo? A mitose não avança. A gente já viu isso em diversas questões nesse assunto, como um tipo de controle de divisão celular. Portanto, questão 2, a atividade do gene RB1 mutado, a forma dele que sofreu a mutação, acaba provocando ali o aumento, ele aumenta a velocidade de G1 e G2 no sentido de que ele não consegue, a célula não para naquele ponto de checagem. Ela passa direto e entra em mitose. Por isso que forma o tumor. São células com as quais não está tudo certo com elas, tudo ok, Não poderiam entrar em mitose, mas acabam entrando, porque esses pontos de checagem aqui são ignorados. A questão 3 fala aqui sobre o caráter recessivo, a herança recessiva da doença do retinoblastoma. Ela dá a incidência da doença na população, 1 a cada 24 mil nascimentos seriam de pessoas, bebês afetados por retinoblastoma, e a penetrância é de 90%, ou seja, das pessoas que têm o genótipo para retinoblastoma, apenas 90%, que é muita coisa, vai ter efetivamente o fenótipo retinoblastoma.
Ou seja, 10% das pessoas que teriam o genótipo para retinoblastoma não expressariam a doença. A questão pede para a gente considerar um bebê fruto de um cruzamento entre um homem homozigoto recessivo e uma mulher heterozigota. Quanto de risco a mais essa criança teria de desenvolver retinoblastoma quando comparada com uma pessoa aleatória na população? Por volta de 10.700 vezes. A presença de um alelo dominante, Rzão, que eu vou chamar de Rzão, a pessoa não vai desenvolver o retinoblastoma. Ela não tem, né, porque ela é heterozigota ou homozigota dominante. Para você ter retinoblastoma, você precisa ter o genótipo Rzinho recessivo. E além disso, a gente tem que considerar a penetrância também. Não é todo mundo que é Rzinho que vai ter a doença. A frequência da doença na população é de 1 a cada 24 mil nascimentos e a penetrância é de 0,9, como a gente falou lá. O cruzamento que a questão propôs, um homem homozigoto recessivo com uma mulher heterozigota, a gente nota que metade da prole deles teria genótipo para retinoblastoma. Metade é 0,5, certo? Então a gente pega e faz o quê? 0,9 de 0,5. 0,9 é a penetrância, né? Que daria 0,45, que teria genótipo e fenótipo para a doença, isso aqui da prole deles. Ou seja, 45% da prole deles teria genótipo e fenótipo. Agora, considerando a população geral, 1 a cada 24 mil, né, a gente faz essa divisão aqui, a gente teria esse número aqui, 0,000042, isso aqui seria o resultado da frequência da doença na população. A gente faria então essa divisão, essa razão entre a porcentagem de chance da prole deles terem a doença e em relação à população geral. A gente fazendo essa divisão aqui, 0,45 dividido por 0,42, a gente teria um resultado aqui de 10.713, né, de chance a mais de um filho deles ter a doença com relação à população geral. E embora a matemática não seja meu forte, eu acertei essa questão, mas fazendo de uma outra maneira, provando que matemática não é meu forte. Eu assumi que esse casal aqui, eu fiz esse cruzamento, né, percebi que metade da prole deles teria o genótipo para a doença. Aí eu peguei esse número aqui, 24 mil, e assumi que eles tiveram uma prole de 24 mil. Isso aqui foi o meu 100%. Eu fiz metade de 24 mil, 12 mil. Peguei e fiz 90% de 12 mil, e deu 10.800. Ficou bem próximo do número lá da alternativa A, que era 10.700, né? Então eu marquei letra A. Eu sabia que era aproximado, então para mim ficou adequado isso aqui. Essa aqui é a forma como o gabarito mandou resolver, e realmente funciona, né? Fica mais próximo ainda do valor. E isso aqui é a forma como eu resolvi. Não sei, né, eu não defendo essa metodologia aqui, mas o resultado funcionou. A questão 4 falou sobre duas doenças, dracunculíase, doença do verme da Guiné, que é provocada por um nematóide, e a bolba, que é uma infecção provocada por uma bactéria. E dentre as alternativas, aquela que tinha uma doença provocada por nematóide e por bactéria, respectivamente, era a letra E, filariose e tuberculose. Então, bem objetivamente aqui, ó, dracunculíase, doença provocada pelo verme da Guiné, Dracunculus medinensis, um nematóide. Bolba, uma infecção bacteriana crônica que afeta a pele, os ossos e a cartilagem, bactéria do gênero Treponema. Filariose ou elefantíase, doença parasitária, o ser humano é a fonte primária de infecção do parasita nematóide Volkereria bancrofti, que é transmitido pelo inseto vetor, com mosquitos do gênero Culex, principalmente. E tuberculose, doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Questão 6. Um paciente deu entrada no hospital com cansaço e palidez. Os médicos desconfiaram de um quadro de anemia, fizeram exames e detectaram baixos níveis de vitamina B12. Na verdade, ele estava com dificuldade de metabolizar a vitamina B12. Portanto, a hipótese de anemia faz sentido porque a vitamina B12 tem relação com a eritropoiese, a formação dos eritrócitos, células sanguíneas. E aqui a gente não está pensando em anemia ferropriva, a gente está pensando em anemia perniciosa. Aqui no manual MSD você pode ler sobre todos os tipos de anemia. Anemias por doença crônica, anemia aplásica, anemia ferropriva, anemia falciforme, e tem as anemias também por deficiência de vitaminas. Anemia por deficiência de vitaminas, anemia megaloblástica. No caso da deficiência da vitamina B12, temos aqui a anemia perniciosa, que inclusive é bom chamar a atenção, né, que veganos geralmente podem sofrer disso, né, porque tem déficit dessa vitamina, não obtém a vitamina B12 da alimentação, então tem que tomar suplementos de vitamina B12. Aqui, ó, a vitamina B12, cobalamina, juntamente com o folato, é necessária para a formação e amadurecimento dos glóbulos vermelhos, os eritrócitos. Questão 7 falou sobre reações inflamatórias. Assinale a alternativa que melhor descreve as etapas iniciais de ativação do sistema imunológico. A alternativa E descreveu bem o início da resposta imunológica adaptativa. Células fagocitárias, a gente pensa aqui em macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, informam as células do sistema adaptativo, os linfócitos, epítopos de invasores. Isso aqui é a apresentação de antígenos que acontece no começo ali da resposta adaptativa. Lembrando que o manual MSD também fala sobre resposta imunológica. Lembrando aqui que a resposta imunológica pode ser inata ou adquirida. A resposta inata é inespecífica, geralmente acontece ali no tecido, envolve células
que fazem fagocitose. Enfim, elas resolvem o problema de forma inespecífica, não forma anticorpos nem células de memória. Já a imunidade adquirida adaptativa, aí sim vai envolver linfócitos, T e B, vai ter produção de anticorpos, vai ter a formação de células de memória, enfim. Aqui embaixo fala da importância das células dendríticas na apresentação de antígenos no comecinho da resposta adaptativa. Questão 8 trouxe aqui esse cladograma com grupos vegetais. A gente tem aqui hepáticas, musgos, antóceros. Isso aqui formava o que antigamente a gente chamava de briófitas, né? Mas que depois descobriu-se que não é um grupo monofilético, mas cada uma delas é um clado. E também aqui na ponta, plantas vasculares. Aqui inclui pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Repara que aqui tem uma característica plesiomórfica de todos esses grupos, esporos com esporopolenina. Todos esses grupos aqui têm essa característica, ela está presente em todos eles. Estômatos surgem aqui anteriormente a musgos, então a partir de musgos todo mundo tem estômatos. No caso hepáticas não tem, de acordo com o cladograma aqui, essa é a ideia. Então repara que estômatos não é uma característica exclusiva de musgos nem de antóceros, entendeu? É uma característica que todos esses grupos aqui vão compartilhar. Portanto, apesar de musgos, de acordo com o cladograma, formar aqui um clado, né, um grupo monofilético, a característica estômatos não é informativa para sustentar a monofilia desse grupo. Uma vez que essa é uma característica que musgos compartilha com os outros grupos que vão ali à frente dele, antóceros e plantas vasculares. Então a gente pode dizer que estômatos é uma sinapomorfia desses grupos aqui, e para você estabelecer musgos como um grupo monofilético, você precisaria de uma autapomorfia, uma característica que seria exclusiva de musgos. A questão 9 traz o resultado de uma eletroforese. Uma biomédica estava investigando 3 pacientes para uma doença, e essa doença consiste no seguinte: a pessoa que tem o genótipo para a doença, ela vai produzir proteínas do tamanho normal, porém, uma vez traduzida, essa proteína é clivada em pedaços, em partes menores, né? E como a gente sabe, o tamanho dos fragmentos tem uma importância ali na eletroforese. Então, a proteína da pessoa saudável tem um tamanho, e a proteína da pessoa que tem a doença é clivada em pedaços menores. Então, aqui o resultado da eletroforese, a gente vê aqui os fragmentos de tamanho maior estão aqui em cima, e os de tamanho menor estão aqui embaixo. A gente nota, por exemplo, que 2, ele tem, né, as proteínas dele estão da faixa ali do tamanho maior. 1, aparentemente é heterozigoto. Ele tem proteínas de tamanho maior, mas tem também proteínas fragmentadas, né, com fragmentos menores que migraram mais no gel. Fragmentos de tamanho menor migram maior distância no gel. E o 3, a gente nota que ele é homozigoto recessivo, no caso, né, ele tem a doença. Todas as proteínas dele são fragmentadas em pedaços menores. 1 tem proteínas funcionais, então ele não tem a doença. 2 é homozigoto dominante, então ele não tem a doença. O 3, que é homozigoto recessivo, vai expressar a doença por esse motivo aqui. Então o doente é o 3. Questão 10, quem está acompanhando a série deve lembrar dessa imagem aqui. É um corte histológico de Nerium oleander. Mostra aqui uma epiderme pluristratificada, um estômato aqui com tricomas. Tudo isso indica que as folhas dessa planta têm adaptações ali a um ambiente seco. Eu estou mostrando para vocês aqui agora a questão 18 da prova da fase 2B, da 17ª OBB. A mesma questão, eles só deram uma editadazinha no texto, mas é a mesma imagem, a mesma pergunta e a mesma resposta, adaptada a ambientes secos, né, de baixa disponibilidade hídrica. Então, assim, façam provas antigas, deem uma olhada nos vídeos das provas antigas, porque as questões, elas se repetem, às vezes literalmente, e às vezes de forma muito semelhante. Questão 11 vai trazer aqui um esquema com 2 células de diferentes tecidos, mas de um mesmo indivíduo. Isso é importante, de um mesmo indivíduo. Então a gente tem aqui um neurônio, sistema nervoso, célula nervosa, e aqui uma célula caliciforme que tem atividade de secreção de muco no tecido epitelial ali no sistema digestório. Epitélios que secretam muco de maneira geral vai ter células caliciformes com esse objetivo. Então aqui com a qualidade um pouquinho melhor temos aqui um neurônio, temos aqui o corpo celular, temos aqui os dendritos, temos aqui o axônio, o terminal axônio, vamos chamar de telodendro também. O impulso nervoso é recebido aqui nos dendritos e viajam pelo axônio, chegando aqui nos terminais do axônio, onde pode ser transmitido para um outro neurônio, inclusive, ou para algum órgão efetor. A gente lembra que os potenciais de ação são transmitidos através do axônio. Enfim, há uma necessidade da manutenção de um potencial de repouso, né, no axônio, um gradiente eletroquímico, e uma vez que o potencial de ação chega, ele vai sendo transmitido através do axônio. Rola ali uma despolarização, depois uma repolarização. E a gente vou enfatizar aqui a importância da bomba de sódio e potássio no neurônio para manter esse gradiente eletroquímico através do axônio. Também vou chamar a atenção que aqui nessa ilustração nós podemos ver aqui no núcleo do neurônio um nucleolo bem desenvolvido. Tem que ter produção de proteína, né? Tem que ter, enfim, o nucleolo é onde fica ali o RNA ribossomal. E aqui temos a célula caliciforme. Essas coisas verdes aqui são vesículas de secreção cheias de muco. A ideia dessa célula aqui é secretar muco. Esse muco constituído de glicoproteínas e proteoglicanas. E vou chamar também a atenção aqui que nessa ilustração também podemos ver, na célula caliciforme, um núcleo com um nucleolo bem desenvolvido. Então a gente pode dizer que, por estarem no mesmo indivíduo, ambas as células têm o mesmo genoma,
porém transcriptomas distintos, porque elas compõem tecidos diferentes, elas têm funções diferentes, portanto elas vão precisar de proteínas diferentes. O DNA, que é o mesmo, o genoma, que é o mesmo, vai estar sendo transcrito de maneira diferente em cada uma delas. O impulso nervoso nos neurônios parte dos dendritos, é recebido pelos dendritos e é transmitido através do axônio até o terminal do axônio, os telodendros, correto? 3. A célula caliciforme é especializada em secreção de muco, correto? Sendo encontrada também no tecido epitelial, correto? Aí a 4 disse assim, ambas apresentam um nucleolo pouco desenvolvido, e como eu fiz questão de apontar nas imagens, o nucleolo é facilmente observado, nas ilustrações inclusive, portanto, isso aqui estaria errado. Agora, a 5 disse o seguinte, o gene que codifica a bomba de sódio e potássio deve estar ligado a estonas metiladas na célula A, no neurônio. Eu fiz questão de comentar lá a importância da bomba de sódio e potássio para a atividade, para a formação daquele gradiente eletroquímico, para a manutenção do potencial de repouso no axônio, tudo isso está dentro dessa discussão. A gente sabe da importância do sódio e do potássio na formação dos potenciais de ação, na despolarização da membrana, na repolarização da membrana. Então, o neurônio ele precisa de bombas de sódio e potássio funcionando perfeitamente, certo? Geralmente, modificações nas estonas levam à diferenciação, a mudanças no padrão de transcrição de determinados genes. Geralmente, estonas metiladas significam inativação da transcrição de um gene. E estonas acetiladas teriam ali, então, estariam relacionadas à ativação da transcrição de determinado gene. Então, como via de regra esse é o caso, estonas acetiladas ativa a transcrição e metiladas inibe a transcrição, a gente esperaria que no neurônio as estonas estivessem acetiladas e não metiladas. Entretanto, eu tenho que chamar a atenção aqui que existem exceções. Às vezes, metilar estonas significa ativar transcrição, e enfim, né, isso nem sempre a gente nem sempre pode generalizar. Existe uma regra e existem as exceções à regra. Os aminoácidos têm abreviações e têm letras símbolo. Por exemplo, a alanina, a abreviação é ALA, e a letra símbolo, letra A. A lisina, a abreviação é LYS, lis, né? E a letra símbolo, K. Isso aqui é importante. Quando a gente fala de metilação da estona, a gente está se referindo a uma metilação num resíduo de um aminoácido na estona. Então, por exemplo, estona H3 é uma família de estonas, certo? K, o aminoácido lisina, como eu mostrei ali no outro slide. 4, a posição desse aminoácido, né, na estona. Me significa metilação. 3, o número de metils adicionados. Então, quando eu escrevo H3, K4, M, metilação, né, Me3, eu quis dizer isso aqui, que foi colocado 3 grupos metil na lisina, na posição 4, lisina K, de uma estona H3. E agora um exemplo aqui só para concluir a discussão. Em geral, a metilação do resíduo 9 de lisina da estona H3, H3K9, está associado à condensação da cromatina e repressão da transcrição. Enquanto que a metilação, por exemplo, de H3K4, resíduo 4 de lisina da estona H3, estaria correlacionado com a descondensação e estímulo da transcrição, ou seja, varia, né? Pode ser uma coisa ou outra, existem cenários e exceções. Mas eu mostrei isso aqui apenas para mostrar que nem sempre a metilação vai estar relacionada com repressão da transcrição. Mas para todos os efeitos aqui, a 1, 2 e 3 apenas estariam corretos. Questão 12 é uma questão super simples, 2 fragmentos de DNA com o mesmo número de nucleotídeos. O fragmento 1 possui 10% de adenina e o fragmento 2 possui 20% de guanina. E com base nisso aqui, considerando os pareamentos específicos, a gente consegue obter a proporção também das outras bases. O aumento da temperatura tende a separar as fitas do DNA por romper as ligações, né, entre as bases nitrogenadas. E esse rompimento vai acontecer de forma mais fácil nas fitas que têm mais adeninas e timinas do que nas que têm citosinas e guaninas, porque C e G faz ligação tripla, A com T faz ligação dupla. Então, o fragmento que separaria mais fácil aqui seria o 2, porque tem o menor número de ligações de hidrogênio. Tá aqui, ó, timina com adenina faz ligação dupla, ligações de hidrogênio, e citosinas e guaninas fazem uma ligação tripla. Se o fragmento 1 tem 10% de adenina, ele vai ter também 10% de timina. Isso aqui totaliza 20% de ligações AT, ligações dupla. Portanto, a gente vai ter 80% de ligações CG, com ligações triplas. Então, esse aqui ele vai ser bem resistente ao aquecimento, né? À separação por aquecimento. Já o fragmento 2 vai ter 20, a questão deu 20% de guanina, né? Logo, 20% de citosina. A gente consegue inferir que, então, que 40% desse fragmento são de ligações CG e 60% vão ser de ligações AT. Portanto, esse aqui ele é mais vulnerável à separação por aquecimento. Questão 13 falou sobre um tipo de vírus que infecta flores e provoca ali mudanças no padrão de cores, quebras no padrão de cores, manchas. Em seguida, a questão mostra essa ilustração aqui. Isso aqui é um tecido vegetal, células vegetais, parede celular. Eu peguei a imagem original aqui. A qualidade não é muito melhor, mas pelo menos está coloridinha. Isso aqui vermelhinho é o vírus. E repara que o vírus, para acessar o interior da célula,
ele tem que passar pela parede celular. Ele vai se aproveitar de locais onde a parede está desgastada ou danificada e também, como eles vão colocar aqui, por pontuações na parede, onde então o vírus poderia ter acesso à parte interna da célula. Então a gente pode dizer que injúrias ou pontuações nas paredes celulósicas podem favorecer a invasão viral no simplasto. Lembra aí da via apoplasto e simplasto? Apoplasto através pela parede, né? E simplasto interna à parede. Então tudo aquilo que é interno à parede é simplasto. Questões 14 e 15 vai falar sobre Operon-LAC. Esse Operon consiste numa série de genes bacterianos relacionados ao metabolismo da lactose que são transcritos num único RNA mensageiro. Quando você tem um RNA mensageiro que é transcrito a partir de diversos genes, isso acontece em procariotos, você tem um RNA policistrônico. Em eucariotos, como nós, os RNAs mensageiros são derivados de um único gene. Um gene pode, por splicing alternativo, originar vários RNAs mensageiros, mas todos os RNAs mensageiros derivam de um único gene em eucariotos. Portanto, é monocestrônico. O resto do texto eles colocaram para fundamentar a questão 15, que vai depender de algumas das informações que estão aqui. A transcrição do Operon depende elevados níveis de AMP cíclico, que ativa a proteína escape, que por sua vez aumenta a afinidade da RNA polimerase com o promotor. Esse promotor pode estar sendo reprimido, né? Vai ter um repressor, que vai ser inibido por altos níveis de lactose. Enfim, tem uma série de informações aqui que a pessoa usaria para montar o quebra-cabeça da questão 15. Esse texto aqui da Khan Academy é muito bom, vou colocar um link para ele na descrição para quem quiser ler com um pouco mais de profundidade. E o capítulo 7 do Alberts, controle da expressão gênica, também vai ter um trechinho aqui sobre aquele Operon. Esse tópico aqui, reguladores da transcrição ativam e inativam genes. E aqui vai ter um tópico específico sobre o Operon-LAC, falando sobre a relação do ativador e do repressor. E resumidamente falando, esse Operon vai estar ativo apenas em situações onde você vai ter pouca ou nenhuma glicose e presença de lactose. Isso são duas condições importantes, fundamentais para que esse Operon esteja ativo. Se você tem glicose suficiente, você não vai ativar o operador. Se você não tem glicose, mas também não tem lactose, o Operon também não vai ser ativado. Apenas se não tem glicose, ou tem muito pouca, e tem presença de lactose disponível no meio. A lactose, nesse caso, vai ter a função ali de inibir o repressor, permitindo que o Operon seja ativado. E esse Operon só vai ser ativado em primeiro lugar se não tiver glicose disponível, porque se tiver glicose, ele não vai precisar ativar isso aqui, porque isso aqui é para digerir lactose para obter energia. Uma alternativa à glicose. E por que ela vai preferir a glicose e não a lactose? A glicose é um monossacarídeo, é fácil de metabolizar. Lactose é um disacarídeo, tem que quebrar, né? Enfim. 14. O RNA do Operon-LAC, como eu falei ali em cima, é policistrônico, típico de procariotos, e nos eucariontes é monocistrônico. Então isso aqui seria uma diferença entre essas estruturas. E a 15, que é o quebra-cabeça que eu falei que a pessoa teria que montar com base nas informaçõezinhas do texto. A 1 diz o seguinte: o Operon-LAC será transcrito em situações de baixos níveis de glicose, correto, e alta quantidade de lactose, correto. Como eu falei, a lactose tem que estar presente para a questão do inibidor, né? E isso só vai acontecer se não tiver glicose em primeiro lugar. 2. Uma bactéria mutante que não possua o repressor dependerá apenas dos níveis de glicose para ativar o Operon-LAC. Correto, porque o repressor você dependeria da lactose se houvesse o repressor. Como não tem o repressor, você não depende dos níveis de lactose para inibir o repressor. Então apenas a queda do nível de glicose já seria suficiente, teoricamente, para ativar o Operon. A 3 disse que uma proteína CAP que esteja ativa independentemente do AMP cíclico resultaria num Operon sempre transcrito. Eu acho que aqui a gente tem que considerar também a função do repressor, né? Eu acho que aqui ficou faltando essa relação do repressor. E a 4 falou que um repressor que esteja sempre ligado ao promotor resultará num Operon que será transcrito a baixos níveis de glicose. Se o repressor está sempre ligado, então não vai ter transcrição nenhuma. Então a 3 e a 4 estão erradas, apenas a 1 e a 2 estão corretas. 16 falou sobre uma intoxicação por um composto, o etilenoglicol. Esse composto é metabolizado no organismo gerando oxalato, o qual reage com íons cálcio no plasma sanguíneo, formando precipitados. Portanto, esse composto ele diminui os níveis de cálcio no plasma sanguíneo, assim como o hormônio calcitonina. Aí estudem aí, né, sistema endócrino, tireoide, calcitonina, paratormônio, as relações da regulação dos níveis de cálcio no plasma sanguíneo. 17 trouxe aqui um gráfico ilustrando aqui a variação ao longo de dias do potencial hídrico de uma planta que a gente vai chamar de P, essa curva aqui que fica fazendo uma onda, que está se desenvolvendo num solo S, que é essa linha aqui acima. No eixo X, as barras pretas indicam ausência de luz, ou seja, período noturno, e as barras brancas indicam presença de luz, período diurno. A gente nota que, durante os períodos iluminados, ou seja, de dia, o potencial hídrico da planta, o P, né, essa curva diminui. O potencial hídrico diminui durante o dia e aumenta durante a noite. Quer dizer, volta, né, aos índices normais durante a noite. Ele sempre está negativo. Se você olhar aqui no gráfico, você vê que o potencial hídrico sempre está negativo.
E outra coisa importante é que ela acompanha o potencial hídrico do solo. Repara que no momento que o potencial hídrico do solo cai, o potencial hídrico da planta acompanha e cai também. Mantém o mesmo padrão de sobe e desce, mas desce durante o dia, sobe durante a noite, mas acompanha o do solo. Assim, nós podemos dizer que as variações cíclicas do potencial hídrico da planta podem ser explicadas, a menos em parte, pela abertura e fechamento dos estômatos, indicando que isso aqui tem a ver com transpiração. De dia, né, com calor, a temperatura mais alta, os estômatos abrem, a planta transpira, diminui o potencial hídrico. À noite, a temperatura mais amena, o potencial hídrico volta a índices normais. O capítulo 4 do Thais e Zeiger, Balanço Hídrico das Plantas, é um capítulo bem difícil de ler, mas ele oferece subsídios para quem quer aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Envolve muita anatomia vegetal, muitas propriedades físicas da água. Mas ele vai montando a linha de raciocínio. Ele começa falando da água no solo, pressão hidrostática negativa na água do solo diminui o potencial hídrico do solo, o acúmulo de solutos no xilema promovendo a pressão de raiz. Aí ele introduz o transporte de água através do xilema, que é para já introduzir a questão da teoria da coesão e tensão de transporte através do xilema, envolvendo a transpiração. Eventualmente chega aqui a teoria de coesão e tensão, que explica, né, o transporte de água através do xilema com uma força propulsora sendo a transpiração nas folhas. Essa evaporação da água nas folhas, a transpiração, gera uma pressão negativa no xilema. A importância do controle estomático, regulando ali a transpiração e fotossíntese. 18. Bem objetivamente, o estrogênio, um hormônio esteroide derivado do colesterol, é produzido no retículo endoplasmático liso. E o pepsinogênio, uma enzima, portanto uma proteína gástrica, que atua ali uma vez ativa, pepsina, vai atuar na digestão de proteínas no estômago, é produzido no retículo endoplasmático rugoso. Portanto, B, liso, rugoso. 19, a gente tem aqui esse peixe, aparentemente um actinopterídeo, nadadeiras raiadas, portanto não é um sarcopterídeo, ele não tem nadadeiras lobadas, tem nadadeiras raiadas, portanto actinopterídeo. Aparentemente ele vive num ambiente hipertônico, a gente vê aqui que ele absorve água e sal, então parece um ambiente marinho, né, água salgada. Tem mecanismo de excreção de sal, portanto, aparentemente um meio hipertônico, correto. A imagem indica que ele urina, então ele não acumula, né, excretas nitrogenadas, como você observa em outros peixes, talvez condrictes, tubarões. Então ele não apresenta uremia, acúmulo de urina, ureia, né, no organismo. O ovo típico de peixes é o megalécito e não o oligolécito, e ele é um gnatostomado porque ele tem mandíbula. Né? Os agnatos são os peixes que têm mandíbula, e os gnatostomados são os que têm mandíbula. Então a 2 e a 5 estão corretas. Texto para as questões 20 a 21 fala sobre incêndios naturais na Austrália. A 20 fala sobre a possibilidade de incêndios naturais ocorrer a grande liberação de monóxido de carbono, CO, que, se ligar à hemoglobina, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, e isso pode levar a quadros de hipoxia. Isso é um caso bem clássico do estudo da fisiologia. Um textinho legal para quem quiser ler sobre esse assunto: fisiologia, transporte de oxigênio e a curva de dissociação do dióxido de carbono. Que a força pela qual o oxigênio se liga à hemoglobina, a afinidade, né, é afetada por diversos fatores que podem ser representados por uma inclinação para a esquerda ou para a direita naquele gráfico daquela curva de dissociação. Dentre esses fatores tem aqui o monóxido de carbono, que uma vez que ele se liga a um dos sítios da hemoglobina, ele aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio nos outros sítios de ligação, enfim, e leva a uma inclinação daquela curva, aumentando a afinidade dela pelo oxigênio. E se a hemoglobina tem mais afinidade pelo oxigênio, ela tem mais dificuldade também de liberar esse oxigênio no tecido, portanto a pessoa fica num quadro ali potencialmente de hipoxia. Aqui um gráfico só para ilustrar, talvez um pouco exagerado, mas só para ilustrar, né, a curva normal da hemoglobina, e uma vez que o monóxido de carbono se liga, aumentando a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. 21 vai falar sobre razão entre área de superfície corporal e volume. Vou colocar um link para esse textinho aqui que tem na internet, muito legalzinho, geometria da vida, relação superfície e volume. Logo no começo aqui tem esse gráfico, ó, relação aqui de taxa metabólica por peso corporal. Quanto menor o peso corporal, maior a taxa metabólica. Quanto maior o peso corporal, menor a taxa metabólica. Então, camundongos e ratos, por exemplo, vão ter maior taxa metabólica do que um cavalo, por exemplo. E isso tem a ver com a relação superfície e volume. Aí eles colocam aqui alguns cálculos para mostrar que conforme você aumenta de tamanho, o volume aumenta ao cubo e a superfície aumenta ao quadrado. Portanto, com base nesses cálculos, a gente observa que a relação superfície e volume do camundongo é maior que a do cavalo. Quanto maior o tamanho do organismo, menor sua relação superfície e volume. Então, quem aqui vai ter a maior taxa de troca de calor com o ambiente, a maior taxa metabólica? O que tem o menor peso e tamanho, o rato. Dentre todos, o que tem a maior relação superfície e volume. 22 apresentou essa imagem aqui, um gráfico, que está tratando da relação do comprimento do telômero ao longo do número de divisões celulares, indicando aqui que o comprimento do telômero, o telômero a gente sabe que são aquelas extremidades dos cromossomos que vão diminuindo de tamanho, de comprimento ao longo das divisões celulares que uma célula sofre.
Em células normais, quanto mais divisões celulares vão acontecendo, o comprimento do telômero vai diminuindo, e isso vai em algum momento sinalizando para aquela célula, quando chega num comprimento crítico do telômero, que ela tem que entrar em apoptose porque ela já viveu, enfim, passou tempo suficiente, já houve um número de divisões suficiente, né, e é melhor a apoptose, ela já não tem mais condição, a estrutura do telômero já não permite mais novas divisões. No entanto, células-tronco, células indiferenciadas, germinativas, têm mecanismos, né? Ela tem a telomerase, que é uma enzima que mantém a estrutura do telômero intacta. A telomerase é uma enzima transcriptase reversa, ela faz DNA a partir de RNA. E células neoplásicas, cancerígenas, tumorais, também têm mecanismos para manter os telômeros intactos, por isso que elas são perigosas, porque elas são, teoricamente, né, elas têm condição de se dividir muito mais do que células normais. Se as células tumorais não tivessem esse mecanismo de manutenção do comprimento dos telômeros, elas iriam se dividir e eventualmente o tumor ia morrer naturalmente porque o telômero acabou. Então a gente pode afirmar que uma ação de uma transcriptase reversa, a telomerase, evita a senescência em certas linhagens celulares, como eu mostrei aqui, células germinativas e também células neoplásicas. Questão 23 falou sobre citometria de fluxo, técnica capaz de detectar a fluorescência emitida por DNA marcado. Assim é possível estimar a quantidade de DNA na célula, o que permite deduzir em que fase do ciclo ela se encontra. Aqui tem esse gráfico com o resultado dessa citometria de fluxo. A gente nota aqui que tem 3 momentos aqui, 2 picos e um vão entre 2 picos. Esse gráfico foi tirado do livro A Célula, uma abordagem molecular, de Cooper e companhia. Eu mostrei esse mesmo gráfico no começo do vídeo lá no Alberts, né? O livro que a questão citou ali é esse aqui, A Célula, uma abordagem molecular, de Geoffrey Cooper, uma boa alternativa ao Alberts. Eu costumo usar mais o Alberts porque é o livro que eu usava na faculdade, mas esse aqui também é muito bom. Aqui no capítulo 18, ciclo celular, aquele gráfico da citometria de fluxo, a gente nota que o primeiro pico as células estão em fase G1, 2N são células diploide, intérfase, né, fase G1, depois vem a fase S, onde vai ter um número intermediário aqui de DNA, porque ela vai estar duplicando os cromossomos e eventualmente vai chegar aqui na fase G2, né, nesse segundo pico aqui, tetraploide. E ela sai da fase G2 e entra na mitose tetraploide, e durante a mitose tem ali a anáfase, onde os cromossomos são separados, e eventualmente ela volta para o estado diploide. Geralmente células já diferenciadas no nosso corpo, por exemplo, neurônios, eles nunca passam dessa fase aqui, eles nunca se comprometem com duplicação de DNA para a mitose, porque eles não fazem mitose. Aqui, em contraste com a rápida proliferação de células embrionárias, indiferenciadas, né, algumas células nos adultos, elas cessam a divisão completamente, por exemplo, células nervosas. Então aqui a gente pode dizer que o gráfico da citometria de fluxo em neurônios iria exibir um pico muito maior em 1, porque na verdade não teriam outros picos, né? Naturalmente falando assim, você esperaria apenas esse pico aqui, porque todas elas estariam na mesma fase. 24, um casal estava nadando num lago cheio de caramujos. Quando saíram da água, começaram a se coçar e ficaram preocupados porque eles desconfiaram que poderia ser o caso de que cercárias, a forma infectante do esquistossoma mansoni, aquela que penetra por via cutânea na pessoa, podiam ter penetrado ativamente através da pele deles. 25. Coloração de pelagem de camundongos. Temos aqui o alelo dominante azão, determinando a coloração agute, que é meio que um marronzinho alaranjado. O recessivo, o azinho, determina a coloração preta. O fenótipo não será expresso caso o indivíduo seja homozigoto recessivo para o loco P. No caso Pzinho, ele vai ser albino. Um caso típico de epistasia. Do cruzamento de um casal de díhíbridos, eles vão ter a coloração agute. Caso eles tenham um filhote, qual é a chance desse filhote vir com a coloração agute? Temos aqui então um cruzamento entre dois díhíbridos, azão-azinho, pezão-pezinho. Esses aqui são os genótipos da prole deles. E quantos são agute? 9 de cada 16 teriam a mesma coloração, o mesmo fenótipo dos pais. 4 seriam albinos e 3 seriam pretos. Portanto, 9 de cada 16 vão ter o mesmo fenótipo que os pais. 26, falando sobre as estruturas florais, tem um desenvolvimento relacionado ali com 3 genes homeóticos. Eu já mostrei isso no capítulo 24 do Thais Zager, mas como é divertido, eu vou mostrar de novo. 3 tipos de genes homeóticos controlam a identidade dos órgãos florais. Aqui, o gene A sozinho faz sépala, A mais B faz pétala, B mais C faz estame, e C sozinho faz carpela. Se eu quisesse fazer uma flor só com sépala e pétala, eu só precisaria do gene A e B, portanto eu poderia silenciar o gene C. Ele não faria falta nenhuma aqui na sépala e pétala da flor. Então aqui a gente inativaria apenas o C. 27. Ciclos reprodutivos dos seres vivos. O ciclo 1, a gente tem aqui meiose zigótica. Esse ciclo aqui é presente em fungos e em algumas algas, portanto, fungos possuem o ciclo 1, letra E. No ciclo 2, a gente observa a meiose gamética, esse aqui é o nosso ciclo, animais, né, de maneira geral. E o 3, alternância de gerações, a gente vê aqui meiose espórica, típica de plantas, por exemplo. 28. Os pesquisadores estavam ali cultivando algumas arqueias da linhagem, as arqueias Asgard,
E para cultivar elas em laboratório, precisaram colocar junto de bactérias que auxiliavam na digestão de aminoácidos. Essa dependência das arqueias Asgard com as bactérias fortalece a ideia de que uma ideia hipotética, né, de que a simbiose entre células procarióticas poderia ter originado um tipo celular com maior compartimentalização interna, no caso aqui falando da célula eucariótica, que tem essa maior compartimentalização interna. O texto da questão 29 diz que, segundo a classificação de Baltimore, os coronavírus possuem RNA de senso positivo, e em seguida ela reafirma, segundo a classificação de Baltimore, os coronavírus possuem genoma composto de RNA simples fita senso positivo. É importante repetir para demonstrar a importância do assunto. Os RNAs mensageiros são RNA sentido positivo, certo? Fita simples sentido positivo. Então, quando eles pegam aqui uma sequência do genoma do coronavírus, e eles querem saber qual essa porção do material genético do vírus apresentada codifica qual sequência de RNA mensageiro. Uma que seja idêntica a ela, porque ela tem a mesma orientação de um RNA mensageiro. Portanto, a letra B, que é idêntica, seria a resposta certa. Existem questões de características evolutivas dos grandes grupos de animais. Na internet você encontra várias. E tem essa aqui, por exemplo, eles apresentam esse cladograma com grupos de animais que a gente está acostumado a estudar: poríferos, cnidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodes. Dos grandes grupos, a gente observa que aqui, por exemplo, não tem cordados nem equinodermos. Aí eles apresentam as características e, às vezes, ao invés de colocar o nome da característica, eles colocam apenas um número, e a pessoa teria que completar esse cladograma. Aqui, no caso, eles querem saber quais seriam as características 3, 4 e 6. 3 seria sistema nervoso, que surge aqui antes de cnidários, né, e estaria presente em todos os outros grupos. A 4 seria alternância de gerações, que é uma alta apomorfia aqui em cnidários, no caso, dentro desses grupos, né? É uma característica exclusiva de cnidários. E 6 seria corpo segmentado, metameria, que aqui no caso estaria presente só em artrópodes, mas a gente sabe que anelídeos, cordados, todos eles têm a segmentação corporal, metameria, mas aqui no cladograma apenas em artrópodes. Aí a UBB pegou esse mesmo cladograma e fez essa questão aqui, enfim, que é uma adaptação, talvez meio, não sei, uma adaptação daquela questão lá. Eles pedem para perguntar qual alternativa indica corretamente a correlação entre a característica e o número correspondente no cladograma aqui na imagem. E o gabarito seria 4 diblásticos. Eu achei isso aqui tão fraco, tão tosco. Porque lá na questão original a gente viu que aqui em cnidários a gente tinha a alternância de gerações, que seria muito mais interessante, né? Eles colocaram aqui diblásticos, enfim. Sim, de fato, dos grupos aqui apresentados, os únicos que são diblásticos são os cnidários. Então eles colocaram aqui meio que como uma alta apomorfia de cnidários. Assim, não é que esteja errado, só é tosco a forma como eles colocaram aqui. Enfim, alguém poderia ficar olhando para 3 de digestão intracelular. Poríferos têm digestão intracelular, cnidários têm digestão extra e intracelular. Então a digestão intracelular está presente em cnidários de alguma forma. Mas a gente não poderia dizer que a 3 seria, que ela surgiria aqui na posição onde eles colocaram o número 3. Porque, por exemplo, poríferos também têm digestão intracelular. Repara que, de acordo com o cladograma nemateumintos, os nematóides, né, têm as características embrião, 3, simetria bilateral e 5. Portanto, 31, o agente etiológico da ancilostomose, o ancilostoma do Denali, que é um nematóide, possui as características 3 e 5. 32 apresentou aqui a proporção gênica dos gametas de um determinado indivíduo heterozigoto para os genes A e B e pede para a gente calcular a distância aproximada entre os genes A e B. Os gametas de maior frequência são os parentais, então ele recebeu dos pais dele Azão Bzinho e Azinho Bzão. São a maior proporção aqui. E os recombinantes são os que estão em menor proporção. Então, Azão Bzão, Azinho Bzinho. A gente calcula a distância entre o gene, pode calcular, né, com base na frequência de recombinações. Então, a gente pega 4,7 mais 5,1, dá 9,8, aproximadamente 10 unidades, né, 10 morganídeos de distância. Com relação ao arranjo, se é trans ou cis, a gente nota aqui, por exemplo, que o gameta parental, os cromossomos parentais, provavelmente, esse aqui tem um arranjo trans. O azão está com o Bzinho e o azinho está com o Bzão, né, tá misturado, eles formam meio que um X, se você olhar. Enquanto que o recombinante forma aqui um arranjo cis, azão com Bzão, azinho com Bzinho. Essa aqui, quando forma esse X, né, dos dominantes com o recessivo, um em cada cromossomo, arranjo trans. Quando é os dois dominantes no mesmo cromossomo, os dois recessivos no mesmo cromossomo, arranjo cis. Portanto, nele, a distância dos genes está aproximadamente 10 unidades ali, os morganídeos, e o arranjo seria o arranjo trans. Portanto, 10 morganídeos e o arranjo no indivíduo é trans. 33, 2 tubos de ensaio com cultivo de bactérias, crescimento bacteriano. A gente repara que no tubo 1 as bactérias elas crescem mais ali próximo da superfície, indicando que elas têm alguma dependência de oxigênio, então são bactérias aeróbicas ou anaeróbias facultativas. Enquanto que no 2 elas ficam lá no fundo, né? Elas não dependem de oxigênio e por vezes até fogem do oxigênio, portanto elas seriam bactérias anaeróbicas obrigatórias. Então, uma bactéria do tubo 1 possui metabolismo anaeróbio obrigatório? Muito pelo contrário, elas são, a princípio,
aeróbias, né? Talvez anaeróbias facultativas, mas a princípio aeróbias. 2. As bactérias do tubo 2 necessitam de mais moléculas de glicose para produzir a mesma quantidade de ATP do que a do tubo 1? Sim, porque como elas são anaeróbias, elas vão fazer a fermentação, né? Então elas vão elas vão gastar mais glicose para produzir uma mesma quantidade de ATP do que uma bactéria que tem metabolismo aeróbio. 3. Ao colocar o tubo 1 num ambiente anóxico, sem oxigênio, o crescimento bacteriano deve ser menor? Provavelmente, porque elas dependem de oxigênio, né? Pelo menos elas gostam de oxigênio. 4. Se o tubo 2 tivesse o mesmo volume, mas um raio de abertura maior, o crescimento bacteriano também seria maior? Isso aqui é complexo, mas eu tenho a impressão de que essa relação seria mais importante para as bactérias aeróbias que ficam próximas da superfície. Para essas aqui, não importa muito a área de superfície, né? Porque o mesmo volume, uma área de superfície maior, elas iam continuar no fundo, então não necessariamente teria uma influência no crescimento bacteriano uma área maior. Eu diria que só a 2 e a 3 estão corretos. 34. Um menino descobriu que sua tia materna havia sido diagnosticada com distrofia muscular de Duchenne, uma doença que tem herança recessiva ligada ao X. Portanto, essa tia dele tinha 2 cópias do X recessivos. Ela recebeu um da mãe e um do pai. Os pais do menino são saudáveis, tanto o pai quanto a mãe. A chance deles terem uma criança com distrofia muscular de Duchenne seria de 1 em 4. Então esse aqui é o casal de pais do menino, a mãe dele, o pai saudável, a mãe também saudável. Entretanto, a mãe ela é portadora do alelo. Por quê? Porque o pai dela tinha um alelo. Repara que ela tem uma irmã afetada. Essa irmã afetada recebeu uma cópia afetada da mãe e uma do pai. Então o pai só tinha o X afetado para passar para a filha. Então ela necessariamente tem uma cópia do X afetado. Ela é heterozigota porque ela é saudável. Então, fazendo esse cruzamento, a gente nota aqui que, cruzando... Originalmente eu tinha colocado a família do pai também, mas aí depois eu caí na real que não tinha por que colocar. Enfim, o cruzamento dessa mulher heterozigota com esse homem saudável daria ali 1/4 de chance da prole vir com a doença, porque seria um menino que receberia um X afetado da mãe e um Y do pai e teria distrofia muscular do gene, portanto 1/4. 35 na PCR tem uma fase onde a temperatura é elevada para separar as fitas de DNA e nesse caso aqui, esse aumento da temperatura separando a dupla fita acaba realizando um papel semelhante ao da enzima helicase, que é a enzima responsável por separar as fitas de DNA durante a replicação. Então a gente tem aqui um GIF com a enzima helicase, essa coisa é vermelha com olhos travessos, separando ali a dupla fita de DNA. 36 trouxe aqui uma imagem com pinheiros, gimnospermas. Sobre gimnospermas, apresentam oogamia? Não, apresentam sifonogamia, formação de tubo polínico. A oogamia é quando você tem um gameta feminino grande, por exemplo, um ovócito, e você tem um gameta masculino pequeno e móvel, como por exemplo o espermatozoide. Aqui a gente vai ter formação de tubo polínico, então é sifonogamia. Possui órgãos verdadeiros? Sim. Sua fase dominante é a gametofítica? Não, é esporofítica. E 4. Tem o megastróbilo como estrutura feminina? Correto. Então a 2 e a 4 estão corretas a princípio. Letra E, a 2 e 4. 37 trouxe aqui uns gráficos simbolizando aqui a sucessão ecológica de alguma comunidade após uma retração glacial. A gente nota que tem 2 espécies aqui, uma espécie 1 e espécie 2. A espécie 1, imediatamente após a retração glacial, ela começa a aumentar em número, né, de indivíduos nessa população, nessa comunidade. E, eventualmente, chega um ponto aqui em que ela começa a decrescer. O número de indivíduos dessa espécie começa a decrescer. Enquanto que a espécie 2, ela vai timidamente, né? Começa também a aumentar ali o número de indivíduos após a retração glacial. Chega um ponto aqui que ela se estabelece no ambiente e fica. Ela permanece. A espécie 1 é típica, parece uma espécie pioneira que chega, né, num ambiente assim que está disponível e se estabelece muito bem, mas ela não compete tão bem quanto a espécie clímax. A 2 é uma espécie clímax. Pelo que a gente vê aqui no gráfico. Depois que ela chega, ela começa a se estabelecer aos pouquinhos e quando ela chega lá, ela, por ser uma melhor competidora, ela domina o ambiente e se estabelece lá. Enquanto que a 1, que é uma pioneira má competidora, acaba depois diminuindo de frequência naquela comunidade. Então a espécie 1, pioneira, é predominante nos estágios mais iniciais da sucessão ecológica. 38. Coagulação sanguínea. Uma das formas de controlar a coagulação sanguínea seria evitando que esta ocorra em exagero no organismo, é manter o sangue fluindo rapidamente, como acontece nas artérias, por exemplo. Sabendo disso, espera-se que seja mais provável um evento de trombose numa veia, porque lá vai ter menor pressão sanguínea quando comparada com uma artéria, por exemplo. 39. Se você tem uma cadeia alimentar composta por árvore, o produtor, gafanhoto, consumidor primário, sapo, consumidor secundário, cobra e falcão, que são aí os consumidores de níveis mais elevados, você em algum momento ali começa a matar os sapos, que são os consumidores secundários e controlam as populações de gafanhoto, consumidores primários, você espera uma maior proliferação do gafanhoto, do consumidor primário, porque quem comia ele, o sapo, já não está mais presente na cadeia alimentar. 40. Durante o nosso desenvolvimento embrionário, lá no comecinho a gente tem membranas interdigitais bem formadas, e ao longo da formação, do desenvolvimento do embrião, do indivíduo, essas membranas vão sumindo, vão sendo degradadas por lisossomos, que são organelas que têm pH ácido. Letra B.
41, a notocorda, estrutura presente no desenvolvimento dos cordados, auxilia na formação e diferenciação do tubo neural. Isso acontece na fase da neurula. Letra D, neurula. 42, a gente tem aqui duas imagens, uma com uma caatinga, cactáceas, plantas suculentas, com um parênquima aquífero bem desenvolvido para reter água no ambiente seco e árido da caatinga, do deserto, né? E aqui a gente tem plantas aquáticas, água P, provavelmente, que tem ali um parênquima aerífero bem desenvolvido para a planta poder flutuar, boiar em cima da água. Portanto, a abundância de parênquima aquífero na planta A, nos cactos, e na planta B, presença de parênquima aerífero para ter essa flutuação na água. A gente se esforça para não ser finalista, mas é bem difícil. A evolução é bem, às vezes, né, puxa nosso tapete. O parênquima aerífero não surge para a planta boiar na água. A característica surge aleatoriamente e porque ela promove essa maior flutuabilidade da planta na água, oferece vantagem adaptativa para essas plantas e a seleção natural atuou selecionando esses indivíduos que têm um parênquima mais cheio de ar, que no ambiente aquático seria vantajoso adaptativamente, né? Enfim. Não é como se a planta tivesse um dia acordado e falado seria bom se eu tivesse um parênquima aerífero para poder boiar melhor na água. Não é isso que aconteceu. 43 falou sobre um bicho-pau que possui cor e textura que faz se confundir com o ambiente, isso é um caso de camuflagem, e falou sobre uma falsa coral que possui características visuais muito próximas de uma coral verdadeira. A falsa coral não é uma cobra perigosa. A cobra coral verdadeira sim é uma cobra perigosa, portanto isso aqui é um caso de mimetismo batesiano, quando uma espécie que não é perigosa ou tão perigosa imita uma espécie que realmente é perigosa. Portanto, letra E, camuflagem e mimetismo batesiano. 44 falou sobre Heliobacter pylori, bactéria que se desenvolve muito bem em ambientes neutros, responsável por danos à mucosa gástrica, podem combinar na ocorrência de úlceras e tumores. Para infectar o estômago, a H. pylori conta com a enzima urease, a qual é responsável por degradar ureia gerando amônia. Dito isso, a gente pode afirmar que a urease pode ser considerada um fator de virulência. Fatores de virulência são estruturas, produtos ou estratégias que as bactérias utilizam para driblar o sistema de defesa do hospedeiro e causar uma infecção. Também podem ser chamados de fatores facilitadores da invasão microbiana. 45 e 46 temos aqui um cladograma com aves. Temos aqui canário e sabiá formando um grupo monofilético. Então, canário e sabiá formam um grupo monofilético, tem um ancestral comum exclusivo. E, em relação a canários, as características presença de penas e osso externo em forma de quilha são plesiomorfias. São características que os canários, por exemplo, herdaram de ancestrais, portanto, características plesiomórficas. 47 vai falar sobre parede celular de bactérias gram-positivas e gram-negativas, de novo. Então, na bactéria gram-negativa, a gente tem uma parede fina de peptidoglicano e uma membrana lipopolissacarídica externa. E na bactéria gram-positiva, a gente tem uma parede espessa de peptidoglicano externamente à célula da bactéria. Portanto, a estrutura X, que é a parede de peptidoglicano, evita a lise bacteriana em meio hipotônico, especialmente na bactéria gram-positiva, que é onde essa parede é mais espessa. 48. Imagine que em uma população silvestre, apenas o alelo dominante, vamos colocar aqui azão, de um certo gene confere resistência para uma infecção viral. Considerando que esta população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg e que 51% dos indivíduos são resistentes à infecção, ou seja, possuem pelo menos uma cópia do alelo azão. Qual a porcentagem de indivíduos homozigotos dominantes? Obviamente 9%. Eu sei que 51% da minha população tem pelo menos uma cópia do alelo azão. Portanto, 49% da minha população não tem nenhuma cópia do alelo azão, sendo, portanto, homozigotos recessivos. Eu sei que como eu estou tratando apenas de dois alelos de um gene, se eu pegar essas duas cópias, eu vou ter a totalidade da informação genética dessa população, dentro do que está sendo avaliado aqui. Portanto, azão mais azinho igual a 1, é o meu 100%. Eu sei também que aquele binômio clássico, né, A ao quadrado mais 2 azão azinho mais azinho ao quadrado igual a 1. Aquele binômio clássico que ajuda a gente, às vezes, a se orientar nesse tipo de questão. Nem sempre é necessário montar o binômio, eu monto só porque realmente assim dá uma base, né? Eu sei então, por exemplo, que azão ao quadrado mais 2 azão azinho mais 0,49, que é a proporção de homozigotos recessivos, é igual a 1. Ó, se 0,49 é azinho ao quadrado, porque são os homozigotos recessivos, né? Então, a frequência do alelo azinho, frequência alélica de azinho, é a raiz quadrada de 0,49. Então, a frequência alélica de azinho é 0,7. Se azinho é igual a 0,7 e azão mais azinho igual a 1, então, azão é igual a 1 menos azinho. Portanto, azão é igual a 1 menos 0,7, que dá 0,3. Então, azão ao quadrado é igual a 0,3 ao quadrado, que dá 0,099%. De novo, não tinha necessidade de montar o binômio, eu montei só porque fica didático, né? Mostrar essa relação da totalidade da população. 49 falou sobre o uso de esteroides anabolizantes por pessoas que fazem exercícios, né? Essas substâncias derivadas do hormônio testosterona, certo? Sobre os anabolizantes, nós podemos afirmar que
Uma vez que eles são derivados da testosterona, a gente sabe que os hormônios esteroides, como por exemplo a testosterona e o estrogênio, eles atravessam a membrana celular, né, a membrana lipídica, porque eles são derivados do colesterol, e eles conseguem ganhar acesso ao núcleo da célula, inclusive agindo diretamente no DNA, provocando ali alterações na expressão de genes. Os anabolizantes, como são derivados da testosterona, têm o mesmo mecanismo de ação. 50 para estudar uma enzima que catalisa a formação de um produto C, foi realizado um ensaio em que os substratos dessa enzima foram mantidos em concentração constante e a produção do produto C foi mensurada ao longo do tempo. Aí os resultados estão apresentados no gráfico. A gente nota pelo gráfico que conforme a concentração do produto C vai aumentando, a atividade, a velocidade com que a enzima produz esse produto vai diminuindo. Então, passa a impressão para a gente de que esse produto C está provocando uma inibição na atividade enzimática. Então é possível afirmar que o produto C, tem algum efeito inibitório sobre a enzima, uma espécie de retroalimentação e feedback negativo. E com isso nós ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos então a prova da fase 2B, da 18ª UBB. Até lá!